Capítulo 811 Um discurso contra a propaganda. A árvore falou em sua mente e perguntou a ele: Gunto, meu garoto, está tudo no lugar? Não parece que tudo está no lugar. Há apenas 10 de vocês aqui. Onde estão os outros? Não me diga que você é um idiota. Ele assentiu e respondeu: Não, ancestral. Tudo está no lugar. Existem outros 90 fora da cidade. Eles nos acompanharão para chegar ao vazio. Hadrik interrompeu bruscamente: Você disse 90? Eu pedi 1000 guardas e você me trouxe 100. E você é imortal, então não se importa se morrer. Eu não sou imortal. Pobre de mim. Serei sequestrado no caminho. Tenho certeza disso. Aspas. Gunto não queria interromper Hadrik, mas não suportava ouvir o discurso inflamado e as lamentações. Eles também estão com uma agenda apertada, então ele interrompeu. Não desconsideramos seu ancestral de segurança. Nos preocupamos muito com sua segurança. Temos 100 deuses de origem aqui. Eles nos acompanharão fora do vazio, onde encontraremos os 900 restantes. Não trouxemos esses deuses de origem para o avião para não chamarmos a atenção. Os 100 que trouxemos já foram notados, mas ninguém vai nos investigar abertamente por causa da morte do ex-filho do avião. Hadrik ficou satisfeito ao saber que existem realmente 1000 deuses de origem destinados a observá-lo. Sempre foi covarde e cauteloso com tudo. Ele não sairia daqui a menos que tivesse certeza de que nada o prejudicaria depois de partir. Por isso, agradei-lhe saber que eles atenderam ao seu pedido. Mas o seu humor despencou com a menção da morte de Soverik. Hadrik disse com raiva: Qual morte? Soverik não morreu como um rato de rua comum. Ele foi assassinado. Sua morte foi orquestrada desde o início. Eu estava lá quando eles vieram convidá-lo para participar daquela competição. Eles queriam que ele participasse para que eles vão matá-lo, foi tudo planejado pelo seguro. Hadrik não acredita nem um pouco na propaganda. Foi lá que Soverik se decidiu pela primeira vez a participar da competição. Foi lá que as pessoas do Império das Riquezas trouxeram o convite. Soverik decidiu-os. Hadrik estava lá finalmente quando enviaram Salvini e alguns outros gênios de outros impérios. Foi então que Soverik apareceu em comparecimento. Ele foi para a competição exatamente como eles pediram. Mas ele não voltou disso. O que poderia haver de tão especial em uma competição complicada da qual ele deveria participar? Seria coincidência que eles implorassem a Soverik para comparecer apenas para ele não voltar e a garota que veio convencê-lo de repente se tornou filha do avião. Não. Não pode ser coincidência e Hadrik se recusa a acreditar que seja. Hadrik também não é uma das pessoas que acreditará cegamente na linhagem do sábio por causa do respeito e da fé cega. Ele já estava vivo antes mesmo de o primeiro sábio nascer. Portanto, ele dirá o que pensa sem se conter. E neste caso, onde Soverik é um dos poucos amigos que tem muito a dizer. Hadrik continuou com uma leve agitação: Quero dizer, todos nós vimos o que ele fez. Vimos o quão bem ele poderia lutar. Eu sei sobre sua força. Se eu conheço Soverik e acredito que conheço, então ele deve estar escondendo mais de sua força. Como aquela garotinha fraca e vesga pode derrotá-lo? É tudo besteira. É uma besteira completa e absoluta. Eles devem nos considerar tolos. Eles devem acreditar que somos idiotas. Eu não sou idiota e não serei tratado como. Gunto interrompeu Hadrik novamente: Por favor, ancestral Hadrik, evite manchar os sábios e sua linhagem. Mas eles mancharam Soverik com esta morte escandalosa. Ele nem sequer conseguiu morrer com a honra que merecia. Isso é vergonhoso. Isso é total e completamente. Hadrik estava prestes a retomar seu discurso. Gunto falou rapidamente: Não podemos reclamar do que aconteceu, não importa como aconteceu. Há muitas pessoas que sabem que algo está errado com a maneira como ele morreu, mas nós, de todas as pessoas, não podemos reclamar. Por que não? Perguntou Hadrik. Gunto olhou em volta de maneira evasiva. Ele disse: Você sabe por quê? Hadrik retrucou impacientemente para ele.
Se eu soubesse, por que não estaria perguntando a você? Mutar. Gunto suspirou antes de continuar. Porque o primeiro sábio deu ao Ancestral Gastorix um motor mundial. O Ancestral Gastorix há muito alcançou os requisitos para se tornar um deus mundial. Ele tem uma lei suprema que é forte o suficiente para resistir à lei matriz do universo. Ele também absorveu energia suficiente para libertar sua existência da matriz da lei. Ele desceu além da matriz da lei e encontrou a âncora de sua vida. Tudo o que ele precisava eram de recursos e ferramentas para construir um mundo. Todos os deuses da origem gostariam de ter um coração de reino, mas nem todos podem conseguir um. Um coração de reino lhes permitirá criar o melhor mundo que puderem, mas como não conseguem um, terão que se contentar com materiais de segunda categoria. Esses materiais de segunda categoria também são caros e alguns deles precisam ser elaborados com conhecimento especial. Afinal, eles deveriam ser a base dos mundos. Eles não podem ser materiais comuns. A maioria deles só pode ser comprada de alguns deuses do mundo, o que acrescenta outra camada à dificuldade de adquiri-los. Alguns deuses da origem decidiram esperar pela Era da Conquista para que tenham a chance de ganhar o favor do Senhor do Reino, mas isso é um tiro no escuro. Não é certo que dê certo. Um Senhor de Reino é necessário para a Era da Conquista, mas é incerto quando o reino ganhará um Senhor de Reino ou se algum dia ganhará um Senhor de Reino. Fim do capítulo. Capítulo 812. Soverique estava esgotado. A dificuldade de um Senhor do Reino aparecer é evidente no universo vazio. Existem várias árvores de reino sem senhores de reino e deuses de origem. Acima de tudo, sabem como será difícil criar um conceito de 6 leis. Eles não conseguiram criar um. Então, eles deveriam esperar que alguém criasse um e se tornasse senhor do reino quando falhassem. A resposta a essa pergunta é evidente. No universo vazio, uma árvore do reino com um senhor do reino não aparece mais do que uma vez entre 100 árvores do reino. Às vezes, são permitidas 1000 árvores de reino para encontrar alguém como um senhor de reino. Isso representa, na melhor das hipóteses, 1% de chance de que uma árvore do reino possuísse um senhor do reino ou, pior, 0,1% de chance. Isso não é bom o suficiente para esperar. O Ancestral Gastorix foi um deus da origem por mais de 1000 ciclos de origem antes do nascimento da monarca do Alto Céu. Ele e os deuses da origem realmente antigos não sabiam quando a Era da Conquista chegaria e não podiam esperar com base na remota chance de que ela chegaria. Ele mal podia esperar por algo que talvez nunca aparecesse. O fim do universo está chegando. Se o Ancestral Gastorix quiser salvar a si mesmo e as pessoas de quem gosta, então ele tem que ser realista. Ele não pode esperar por algo que nunca aconteça ou apostar em fazer contribuições significativas o suficiente durante a Era da Conquista. Ele é apenas um dos milhões de deuses da origem que participaram dessa guerra e só podem estar em um lugar por vez. Como ele deve se destacar? Todas essas incertezas fazem com que esperar pela Era da Conquista pareça uma tolice. Então o Ancestral estava disposto a reduzir seu potencial para algo mais realista e estava economizando para isso. Felizmente, Soverique apareceu. Ele se tornou filho do avião e o Conselho Racial abordou o Ancestral Gastorix. Deram-lhe um motor mundial para que ele entregasse todos os direitos que tinha ao seu descendente. De certa forma, eles estavam se oferecendo para comprar Soverique dele. O Conselho Racial não disse isso, mas entendeu as implicações da oferta. Ele não teria nenhum direito sobre Soverique e não seria capaz de reclamar do que quer que decidissem fazer com Soverique. Ele aceitou o acordo porque era um bom negócio e porque não pode dizer não. Ninguém em sã consciência pode dizer não ao Conselho Racial e ele certamente não teria ido à guerra por um único descendente seu que ele nem conhece. É uma guerra que ele certamente também perderá. Além disso, o Conselho Racial poderia ter levado adiante seus planos para Soverique sem o seu consentimento. Eles são mais fortes que ele. Mas eles falaram com ele primeiro e ofereceram-lhe uma compensação. Sua recusa não teria mudado o resultado de qualquer maneira.
O primeiro sábio não será dissuadido pela recusa de um Deus origem. O ancestral Gastorix também respeita o primeiro sábio ao recusá-lo. Ele estava lá quando os Vipers ainda existiam. Ele lutou junto com os sábios e o primeiro sábio a derrotar os víboras. Ele respeita demais o primeiro sábio para que ele seja um obstáculo para algo que beneficiará o plano. Então, em vez de antagonizar o primeiro sábio, era melhor aproveitar a situação. Ele aceitou esse acordo em nome de toda a família Gastorix, para que eles não possam reclamar agora, não importa quanta injustiça sintam em relação ao resultado de Soverick. Hadrick entendeu imediatamente. Ah, isso é verdade. Então fomos subornados. Nossa boca deveria estar cheia por causa do que foi enfiado nela. Infelizmente, tenho uma boca muito grande e um grande apetite. Soverick vale mais do que uma máquina mundial. Aspas. Gunto tossiu sem jeito. Isso chamou a atenção de Hadrick. Ele perguntou, o que é isso? Você não concorda que Soverick vale mais do que alguma máquina mundial? Gunto respondeu com uma pergunta própria. Você sabe o que é um motor mundial e quanto vale? Hadrick respondeu sua pergunta. O que é um motor mundial e quanto vale? Gunto suspirou. Os outros deuses origem riram de sua desgraça. Eles acharam a situação engraçada. Hadrick os atacou. Tem algo engraçado? Eles congelaram com a pergunta. Então eles balançaram a cabeça apressadamente. Nada ancestral. Hadrick escolheu um deles. Bennett, você acha que pode ousar rir de mim? Vou compartilhar histórias engraçadas sobre você com todos os seus amigos. Veremos se você gosta disso. Você se lembra daquela vez em que eu costumava bater em você por roubar? Aspas. Bennett gemeu. Eu não estava roubando. Só estava provando. Sua surra foi injusta. Você estava apenas me intimidando. Hadrick discordou. É roubo porque a torta não era sua e você comeu. Bennett insistiu. Se ela não queria que as pessoas comessem sua comida, ela não deveria tê-la deixado do lado de fora. Hadrick respondeu, ela colocou do lado de fora para esfriar. Eu peço desculpa, mas não concordo. Bennett discordou. Os dois começaram a discutir se Bennett realmente roubou os 5 pratos de torta há muitos ciclos de origem, quando ele era um refinador de núcleo de vitalidade. É um argumento refeito tão antigo quanto o tempo. Hadrick acredita que ele roubou. Bennett acredita que estava apenas provando a torta e que não importa que ele tenha comido todos os 5 pratos de torta porque estava simplesmente provando. Ele acredita que deveria ser agradecido pelo que fez porque fez um favor àquela senhora. Suas tortas nem tinham um gosto bom. Gunto tinha de ser novamente a voz da razão. Ele interrompeu a apaixonada troca de ideologia e filosofia sobre o conceito de propriedade. Deixe-me responder sua pergunta, ancestral Hadrix. Então você pode voltar a envergonhar Bennett. Em um momento, Hadrick disse a ele. Então disse aos outros deuses da origem, quanto a todos vocês, vou contar a todos os seus segredos mais profundos e obscuros. Todo o avião ouvirá falar deles, a menos que vocês me contem o que foi tão engraçado. Fim do capítulo. Capítulo 813. O valor de um motor mundial. Os 9 deles se comunicaram entre si e decidiram por um bode expiatório. Eles foram ameaçados. E se eles conhecerem o ancestral Hadrick o suficiente, o que eles conhecerem, eles sabem que isso se contentará com a ameaça. Eles não querem que seus segredos cheguem aos ouvidos de alguns de seus inimigos imortais. Eles literalmente nunca ouvirão o fim disso. Se o ancestral Hadrick, que nunca saiu do avião, poderá ameaçá-los com seus segredos embaraçosos depois de todos esses anos, uma situação só ficará ruim quando alguém que puder se mover pelo universo vazio conseguir controlá-lo. Eles apontaram para um deles e disseram, estávamos rindo porque nos lembramos da vez em que Densilk sentou-se em uma estaca em vez de em uma cadeira. Não era disso que eles estavam rindo, mas realmente aconteceu. Eles costumavam fazer brincadeiras quando crianças. Eles fizeram uma cadeira que parecia boa, mas que desmoronaria quando alguém se sentou nela. As nádegas do infeliz serão então forçadas a empalar-se na estaca posicionada para esse fim.
Densilk era uma entidade de mana quando isso aconteceu, então ele sobreviveu ao dano catastrófico. Eles costumavam rir disso e estão trazendo isso à tona agora para salvar sua dignidade. Densilk tocou bem. Ele reclamou, não tem graça. Quase morri, pessoal. Hadrick riu da lembrança. Ele testemunhou aquele evento específico e ainda se lembra dele. Disse-lhes, isso aconteceu. Foi engraçado também. Densilk perdeu muito sangue na bunda. Ele riu mais um pouco antes de dizer, aceito, mas não pense que você me enganou. Se pudesse brilhar, iria lançar um olhar severo sobre eles agora por tentarem escapar impunes de seu crime. Então Hadrick perguntou ao silencioso Gunto. Então, o que você estava dizendo sobre o motor mundial? Gunto se sentiu mal. Toda essa situação está fazendo com que ele se sinta mal. Ele não deveria e nunca deveria ser o razoável. Ele é um brincalhão. Ele deve participar zombando dos outros e contando piadas. Ele quer fazer todas essas coisas, mas não pode devido à gravidade da situação em que se encontram. Ele é o atual líder dos 100 deuses da origem nesta expedição, então ele tem que ser responsável. Sua posição tornou necessário que ele restringisse seus impulsos e permanecesse equilibrado. Então ele explicará a Hadrick o que é uma máquina mundial para que ele pare de reclamar de Soverick e venha com eles. Ele não vai dizer a eles que deveriam se mover em vez de perder tempo conversando, porque isso só faria Hadrick cavar e se recusar a se mover. Um motor mundial é uma das 3 partes importantes de um coração de reino. Ele é responsável por todo o controle, transformação e manipulação de energia que ocorre dentro de um plano, a mais alta eficiência. É responsável por produzir a energia que permite que toda a árvore do reino opere. Tenho algumas perguntas. Gunto respondeu no tom mais calmo e gentil que conseguiu reunir. Vá em frente, ancestral Hadrick. Faça qualquer pergunta que tiver. Prometo responder com o melhor de minhas habilidades. Hadrick começou a fazer perguntas. Eles falaram por alguns minutos sobre o motor mundial e o coração do reino. Eles falaram sobre o coração do reino e seus fragmentos porque Hadrick também não sabia sobre eles. Gunto fez uma analogia dos 3 fragmentos para torná-los de fácil compreensão. Ele os comparou aos aspectos da existência de uma entidade. A centelha mundial é o corpo da árvore do reino. Ele dá forma e interage com o mundo físico para formar a árvore do reino. A semente do mundo é a alma, a mente e a consciência da árvore do reino. É responsável pela vida e representa a vontade de toda a vida dentro da árvore do reino. O motor mundial é a origem. Funciona como fonte de energia e centro de transformação de energia do reino. Como uma coisa viva, o corpo, a alma e a energia não funcionam sozinhos. A maioria dos efeitos que vemos na árvore do reino e em seu processo se deve à interação dos 3 componentes. A centelha mundial contém o código e os programas nos quais o mecanismo mundial é executado. A semente do mundo é a base da árvore do reino. É aquele que usa a energia do motor mundial para funcionar e ganha forma pela centelha mundial. Os 3 trabalham juntos em harmonia para criar e manter uma árvore do reino. Entendo. Então você está dizendo que o motor mundial é necessário para que um mundo funcione. Um motor mundial pode ser criado por um deus mundial que é muito caro, mas aquele de uma árvore do reino é da mais alta qualidade e é ultra caro. Enquanto isso, Gastorix teve que usar todas as suas economias para adquirir um mísero fragmento de vida do céu. Ele nunca poderia ter conseguido o motor mundial com os recursos que economizou. Isso é tudo? Hadrick perguntou a Gunto. Isso é tudo. Nesse caso, realmente não deveríamos reclamar do que aconteceu com Soverick. Trocá-lo por uma locomotiva mundial vale totalmente a pena, na minha opinião. Tenho certeza de que Soverick será compreensivo se descobrir. Hadrick disse depois de entender o valor do motor mundial. Na verdade, Hadrick não acha que Soverick será compreensivo. O Soverick que ele conhece nunca compreenderá sua morte. Mas Soverick está morto, então o que importa a opinião dele? Hadrick se importava com Soverick.
Mas, novamente, Soverik está morto. É inútil apegar-se a sentimentos que agora são irrelevantes. A capacidade de seguir em frente rapidamente é uma lição que aprendeu ao longo do longo período de vida. Esta não é a primeira vez que vivencia a morte de alguém querido e não será a última. Pelo menos, desta vez eles conseguiram um motor mundial com a morte de Soverik. Isso é bom o suficiente para Hadrik. Fim do capítulo. Capítulo 814 Missão de escolta. Podemos ir agora? Gunto instruiu cuidadosamente. Sim, deveríamos. Agora entendo por que Gastorix me chamou. Não devo me atrasar. Hadrik disse então que ele saiu do chão. A floresta começou a roncar. A terra trêmula fez as árvores da floresta balançarem. Pássaros e animais corriam em busca de abrigo. Parecia que um terremoto estava acontecendo pela floresta. A cidade acima não vê nada. Sua fundação não está ancorada no solo, mas no topo de matrizes, de modo que a vibração vinda de baixo não foi transmitida a eles. Os 10 deuses origem esperaram pacientemente enquanto Hadrik se levantava. Algumas das árvores baixas espalhadas pela floresta afundaram no chão e foram puxadas em direção ao tronco principal. As raízes que foram escavadas bem abaixo da terra e por todo o plano também foram extraídas. Todos eles foram puxados para o tronco principal. Demorou muito porque a rede raiz é extensa. Afinal, Hadrik foi distribuído ao longo de milhões de anos. Gunto não tentou reclamar enquanto esperavam. Mas ele se permitiu a liberdade de reclamação interiormente. É com isso que deveríamos ter começado quando viemos. Na verdade, isso deveria ter sido feito antes de virmos. Essa espera é uma perda de tempo para ele. É irritante para ele ter que esperar por algo que poderia ter sido feito antes de eles chegarem aqui. Mas não foi. E em vez de isso ser feito quando eles vieram buscar o ancestral teve que fazê-los perder tempo conversando. Ele guardou suas opiniões para si mesmo e esperou com os outros. Afinal, nada pode ser feito para acelerar o processo. Hadrik não estava com vontade de conversar enquanto isso consolidava sua existência. Então os deuses da origem conversaram entre si durante as horas que levaram. Tudo bem, terminei, disse Hadrik depois de fazer as malas. Vou entrar no artefato preparado e você me move. O caminhão principal não aumentou de altura à medida que ganhou massa. Em vez disso, alargou-se e tornou-se mais espesso. Permaneceu com 1 metro de altura enquanto chegava a 100 metros de diâmetro. Gunto assentiu e tirou uma caixa preta. Ele inseriu energia na caixa e ela começou a expandir de tamanho. Ele o deixou cair no chão e se afastou para permitir que crescesse. A caixa preta foi ficando cada vez maior até ficar maior do que o estranho toco de árvore de Hadrik. Um portal preto giratório se abriu ao lado dele, no qual Hadrik se forçou a entrar. Então Gunto tocou o cubo novamente e desejou que ele encolhesse. A caixa preta encolheu e Gunto a pegou. Ele disse aos outros deuses da origem: "Eu tenho o pacote. Vamos embora." Seu tom era muito sério, apesar de ele estar ansioso para pregar uma peça na caixa. Ele se conteve para não fazer algo do qual se arrependerá. Foi-lhe confiada esta importante responsabilidade. É de extrema importância para a família Gastorix. Mexer com isso de qualquer forma o fará ofender um deus mundial. Ele já tinha medo do ancestral Gastorix antes de se tornar um deus mundial e há boas razões para esse medo. As coisas vão piorar para ele se cometer um erro agora nesta missão. Vou guardar para mais tarde. Além disso, não quero ofender outra vontade do reino. Eles são todos maus e bêbados de poder. Ele falou para si próprio. Ele prometeu a si mesmo pregar peças nos outros mais tarde. Ele não pode mais pregar peças em Hadrik. Hadrik não teria se movido se Gastorix não precisasse disso e se Hadrik também não quisesse a liberdade. Portanto, ele não pode mexer com os desejos de um deus mundial e com a liberdade de Hadrik sem enfrentar repercussões terríveis. A caixa preta foi forjada pessoalmente por Hadrik para garantir sua segurança. Se ele mexer com isso ou com Hadrik de alguma forma, ele terá ofendido a vontade futura do mundo Gastorix.
Ele já ofendeu Hadrik antes e também aos céus. Hadrik sempre retalia, mas sua punição nunca foi tão severa quanto as punições do alto céu. Isso vai mudar em breve, então é melhor ele não ofender Hadrik de forma alguma. Suas palavras alcançaram todos os 100 deuses da origem. Eles entraram em formação com ele e o escoltaram para o mundo acima. Ele também contatou secretamente os deuses da origem no vazio e contou-lhes sobre seu progresso. Todos os 10 deuses da origem deixaram a floresta e voltaram para a cidade. Eles não chamaram atenção para si mesmos. Mesmo os soberanos da família não sabiam que alguns deuses da origem estavam circulando pela cidade. A família Gastorix fez isso para manter sua missão em segredo. Algumas pessoas notaram os deuses da origem. Eles são todos deuses da origem, então foram capazes de perceber as flutuações da força da alma dos deuses da origem secreta da família Gastorix, mas não sabem o que estão fazendo. Pouca gente conhece Hadrik e quem conhece a planta que vive no subsolo da cidade não sabe o que ela tem de especial. A única pessoa, além de alguns deuses mundiais do Conselho Racial, que notou os deuses da origem e também sabia o que eles estavam fazendo foi Soverik. Ele estava parado em uma montanha muito longe da cidade. O topo da montanha em que ele está coberto por espessas nuvens escuras, de modo que sua figura não é visível. Não há muito para ver, mesmo que ele possa ser visto. Há uma capa preta cobrindo todo o seu corpo. Isso esconde sua figura e torna difícil dizer de que raça ele é, muito menos sua aparência e qual é sua identidade. A capa tem um capuz que cobre a cabeça. Por baixo dele há um tecido cinza durável enrolado firmemente em torno dele da cabeça aos pés, como uma múmia. Ele tem uma máscara branca no rosto com o número 2 escrito em preto. Fim do capítulo. Capítulo 815. Meio pão. Seus 9 orbes dourados não são vistos em lugar nenhum, enquanto seus olhos conspícuos estão escondidos pela máscara branca. Além de todas estas medidas está a miragem do espaço que ele criou para mascarar a sua posição. Idealmente, ele não será visível, mas quem for capaz de ver através da camuflagem que ele montou verá apenas uma pessoa vestida de preto. Ninguém suspeitará de sua identidade. Ele ficou calmamente no topo da montanha enquanto o vento gelado soprava violentamente. Trovões e relâmpagos das nuvens escuras devastaram o ambiente. O topo da montanha em que ele está passando por uma forte tempestade. Mas nada disso o afetou. Ele estava imóvel e imóvel como uma estátua. O mundo parecia separado dele. Ele é um pilar solitário de estabilidade nesta tempestade. Ele não seria notado por alguém próximo a ele, mesmo que olhasse diretamente para ele. Ele é como um fantasma. Seus olhos percorreram o mundo para trazer sua visão para a principal cidade da família principal Gastorix. Sua visão passou pelas nuvens, pela barreira da cidade externa e pela barreira que separa a floresta do centro da cidade. Ele viu tudo enquanto estava a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Nada poderia impedir seu olhar e nada poderia se esconder diante dele. Ele viu os deuses da origem entrarem e saírem da cidade. Ele também viu quando Hadrik entrou no cubo preto. Ele sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. Seus olhos fitaram ansiosamente o cubo preto nas mãos de Gunto. Ele suspirou e disse: fraqueza é pecado. Ele sabe o que está acontecendo e também sabe o quão importante Hadrik é. Ele gostaria de ter Hadrik só para ele, mas não pode porque é fraco. Ele ainda não pode lutar contra um único deus de origem e existem 10 deles. Ele os teria emboscado e atacado, poderia escapar impune. Teria sido possível que ele ainda tivesse o impulso do título de filho do avião. Mas isso significa que ele não seria capaz de manter suas ações e identidade em segredo. Todos saberão o que ele está fazendo quando recorrer ao chamado de apoio. Portanto, sua situação ainda seria a mesma se as seguranças não o tivessem cruzado. Esse é o problema do poder temporário que não lhe pertence. Ele pode perdê-lo a qualquer momento. O título de filho do avião foi concedido a ele e foi retirado. Mas a Legião já está trabalhando para isso.
Lydian está fazendo alguns experimentos e construindo um artefato de grande poder e eles precisam de uma planta que possa transformar energia para usar nossos experimentos. Eles usam Lydian 9, mas isso é o mesmo que cozinhar sua própria mão para determinar o gosto da carne de sua raça. Você pode fazer isso e sua mão sarará depois de ser cortada, mas será muito doloroso. Lydian pode lidar com a dor, mas este experimento é muito perigoso. Os artistas que eles estão construindo estão em um nível que é pelo menos um fragmento de mundo. Lydian está confuso com leis muito fortes do universo que criam soluções devido a experimentos fracassados. A Legião 9 pode morrer e ele pode morrer permanentemente se não tomar cuidado. Não é um risco que eles estejam dispostos a correr levianamente. Eles querem evitar o risco completamente, se possível. É aí que entra Hadric. Eles podem usar Hadric para o experimento. Isso significa que Lydian quer colocar as mãos em Hadric, mas sua fraqueza os impede de fazer isso e alcançar o que desejam. Ele então sorriu para si mesmo. Meio pão é melhor que nada. A força de um deus da origem não é suficiente para sequestrar Hadric. Ele pensaria duas vezes se pudesse lutar contra os deuses da origem e matá-los. Hadric sempre esteve conectado com pessoas de alto escalão. Existem muitos deuses da origem que se unirão para ajudar seus ancestrais em momentos de necessidade. Lydian não consegue lidar com tantos inimigos imortais atualmente. Isso além do fato de que o ancestral Gastorix está em processo de se tornar um deus mundial. Atingir Hadric é ofender um deus mundial em formação. Portanto, a legião é muito cautelosa ao atacar o próprio Hadric. Mas isso não significa que eles não possam tirar vantagem da situação. Se eles não podem ter Hadric só para eles, então terão que se contentar com outra coisa. Soveric continuou a observar pacientemente. Ele viu os deuses da origem deixarem a cidade. Ele viu mais deuses da origem se reunindo com Gunto no meio deles. Cerca de 100 deuses da origem irão escoltar ele e sua preciosa carga até o vazio. Tudo estava indo bem para os Gastorix. A missão estava prosseguindo sem problemas. Então ele viu Gunto enrijecer de repente. Gunto fez uma pausa. A equipe de deuses da origem ao seu redor também parou. Todos eles tinham olhares surpresos e incertos no rosto. Soveric sorriu. Deve ter começado. Ele murmurou. Ele estava certo sobre isso. É claro que isso aconteceu porque ele sabia que isso seria esperado. Os 900 deuses de origem da família Gastorix no vazio foram atacados por 1000 deuses de origem inimigos. Foi repentino e inesperado. Isso fez com que Gunto ficasse cauteloso enquanto Soveric sorria. O ataque pode estar relacionado com o que a família Gastorix está transportando atualmente ou pode ser por acaso. Os deuses da origem da família Gastorix não sabem. Mas eles enviaram a atualização para Gunto para informá-lo sobre o desenvolvimento. Ele não pode se juntar a eles no vazio agora. Portanto, ele deve permanecer no avião e aguardar novas atualizações. Soveric projeta a cabeça para o céu. Ele não consegue ver além da barreira ao redor do reino e entrar no vazio, mas sabe o que veria se sua visão pudesse chegar tão longe. Os 900 deuses de origem da família Gastorix enfrentaram oposição na batalha. Eles estão indo bem, embora estejam em menor número. Eles reagindo e estão vencendo. A luta vai demorar um pouco, mas eles vão vencer no final. Eles são um bando feroz. Infelizmente, não será suficiente. Fim do capítulo. Capítulo 816. Um assalto. Os deuses de origem da família Gastorix são excelentes lutadores. Eles vencerão em uma situação em que não estejam em menor número. Mas Soveric não ficou impressionado. Ele voltou seu olhar para o grupo de 100 deuses origem e murmurou. É melhor eles se apressarem. Ele não está se referindo a ninguém em particular. Sua observação pode ser dirigida tanto aos emboscadores quanto aos emboscados. Gunto ordenou que o grupo de deuses origem continuasse se movendo. Eles mantiveram sua mobilidade e se moviam aleatoriamente pelo avião. Fazer isso tornará o grupo mais visível, mas evitará que sejam encurralados e cercados.
Foi uma boa ideia, mas não funcionou. Os emboscadores estavam prontos para eles. 1000 deuses origem surgiram e convergiram para eles de todas as direções. Foi uma avalanche de inimigos. O rosto de Gunto empalideceu. Ele olhou para o cubo em suas mãos e suspirou. Ele é mais forte que todos os atacantes. Nenhum deles pode se igualar a ele, mas ele tem que limitar seu poder ou chamará a atenção do alto céu. Ela punirá todos eles se ele exagerar. Ele não pode usar todo o seu poder a menos que use seu domínio. Mas eles estão em menor número. Numa situação em que possam usar todo o seu poder, seus inimigos os derrotarão facilmente. Afinal, são 1000 contra 100. Então ele e os outros 99 deuses origem combinaram a força da alma e fizeram o possível para resistir a cair sob o domínio dos emboscadores. Uma luta terrível, mas controlada, ocorreu no avião. Gunto lutou enquanto esperava que um de seus emboscadores fosse estúpido o suficiente para quebrar o limite. Essa é a próxima melhor coisa que ele pode esperar. Então a Mãe dos Céus terá que interferir e punir todos eles por lutarem em seu reino. Mas isso não acontecerá. Os atacantes não precisam ultrapassar o limite quando superam os deuses da origem da família Gastorix em 10-1. Eles não são os desesperados. Ele está desesperado, mas nem ele consegue ultrapassar o limite. Ele já o quebrou recentemente, quando começou a guerra para acabar com os deuses. Quebrar o limite tão cedo resultará em punição direcionada. A Mãe Celestial tirará algo precioso de todos eles como preço por seus pecados, mas ela será ainda mais difícil com ele. Ela é muito inteligente e nada pode ser escondido dela em seu avião. Ela saberá o que direcionar e tirar deles. Ele não pode arriscar perder o cubo preto para ela, então ele não pode quebrar o limite e nem qualquer deus da origem da família Gastorix. No geral, ele acha que a situação é desesperadora para eles. Soverik também pensa assim. Ele acha que a situação é desesperadora porque 100 não podem enfrentar 1000, por mais habilitados que sejam. O limite do avião limitará a vantagem da habilidade e aumentará a vantagem dos números. Sua opinião sobre a situação encontrou a mesma quando 10.000 deuses origem apareceram repentinamente no vazio e fortaleceram a família Gastorix. Então eles esconderam a maior parte de suas forças. Isso é inteligente. De qualquer forma, não muda nada. Ele disse quando soube da situação. Ele não consegue enxergar o vazio, mas ainda conseguiu informações sobre a luta porque alguém que participou da luta o informou. A família Gastorix preparou mais do que ele imaginou. Infelizmente, ele esperava que eles estivessem preparados para muita coisa. Portanto, não importa, apesar da luta no vazio estar sendo rapidamente vencida pela família Gastorix. É porque a luta que acontece no vazio é apenas para ganhar tempo. Os emboscadores não planejaram vencê-lo. O ponto focal desse assalto é uma luta que ocorre no avião. Os 1000 emboscadores irão rapidamente dominar os 100 defensores e arrancar deles o cubo preto. A coisa toda se transformará em uma guerra prolongada assim que os emboscadores conseguirem o que procuravam. Isso não é preocupante. A preocupação é se os emboscadores conseguirem o cubo ou não. A família Gastorix pensava que sua operação era secreta e é por isso que eles não queriam chamar a atenção para si mesmos trazendo muitos deuses da origem para o plano. Os emboscadores, por outro lado, queriam roubar coisas abertamente, de modo que o sigilo absoluto não importa para eles. Eles teriam trazido mais deuses de origem, mas acabaram de obter as informações sobre a extração. Eles não tiveram tempo para se preparar para mais. Que visão linda! Ele exclamou enquanto assistia à luta deles. Os deuses origem estavam lutando no céu. Eles ficaram muito longe do solo para não danificar o avião e ofender o Conselho Racial. O Conselho Racial virá buscar reparações se danificarem o avião Virute. Então a luta deles ocorreu acima da camada de nuvens. As pessoas no terreno não perceberam a luta. Muito poucas pessoas conseguem ver além da camada de nuvens e menos ainda conseguem perceber a luta. De qualquer forma, será tarde demais para alguém interferir.
Os sem-deuses origem não durarão mais do que alguns segundos antes de serem completamente destruídos. Tudo estava indo bem. As informações que os emboscadores obtiveram eram precisas. O número de protetores estava correto como eles esperavam. Eles colocarão as mãos no item de interesse em breve. Infelizmente, as coisas deram errado no momento em que eles estavam prestes a colher os frutos do seu esforço de roubo. Várias máquinas de guerra flutuantes cercaram os combatentes. Eles apareceram de repente e interromperam a luta. Essas máquinas parecem massas de terra flutuantes. Na verdade, eles são fortalezas voadoras equipadas com armamento suficiente para destruir um deus de origem suprimido em um piscar de olhos e existem centenas deles. Eles destruirão todos os deuses origem aqui em segundos e poderão receber reforços também. Eles também têm uma barreira poderosa ao seu redor. É uma barreira que não pode ser quebrada facilmente pelos deuses de origem suprimidos. Fim do capítulo. Capítulo 817 O charlatão. Existem soldados fortes, mas eles não são a principal força de combate. Cada fortaleza pode produzir golems aos milhares para formar um exército. As fortalezas estão armadas até os dentes metálicos. Esta é uma força pronta para a guerra, mas eles apenas cercaram os combatentes. Eles não atiraram com armas de longo alcance, mas miraram. A luta parou imediatamente. Cada origem parou no ar. A visão e a sensação de ter disruptores de matéria e desestabilizadores de energia com outros tipos de canhões mortais apontados para eles congelou os deuses origem. Uma voz alta soou de cada fortaleza e disse a mesma coisa. Cesse todas as hostilidades. Este é o patrulheiro do avião Viruti. Por favor, saia se você não for um indígena deste plano ou explique seu propósito ao Conselho Racial do avião. Você tem 1 minuto para decidir. Depois disso, o Conselho Racial será solicitado à entrevista. Foi um ultimato. Os emboscadores se comunicavam entre si para decidir o que fazer. Não demorou muito para que chegássemos à conclusão de que deveriam parar de lutar. Isso é claro. É isso ou enfrenta o poder do Conselho Racial. O que vem a seguir também é óbvio. Eles podem desistir e ir embora ou desistir e ter uma discussão com o Conselho Racial explicando-lhes por que vieram e por que devem tê-lo. Roubar não é grande coisa entre os deuses da origem. Se você não roubou, de que outra forma você conseguiria coisas? Além disso, coisas grátis são sempre as melhores coisas para se conseguir. Portanto, o Conselho Racial não os criticará pelo seu roubo. Eles aderiram aos protocolos de segurança e não danificaram o avião. O problema é que foi para ser um assalto rápido. Pará-lo agora dará à família Gastorix tempo para responder melhor à situação. O cubo e o que ele contém certamente desaparecerão enquanto os emboscadores forem interrogados. A patrulha não pediu aos indígenas que explicassem seu propósito para que a família Gastorix pudesse escapar impune do cubo. Os emboscadores discutiram e optaram por desistir. Eles se espalharam e desapareceram. Soverik ajudou tudo isso a acontecer. Ele também viu que as fortalezas voadoras também escoltavam os membros da família Gastorix. Ele resmungou para si mesmo. Que fracasso! Então ele encolheu os ombros e disse, eu sou pago de qualquer maneira. O roubo falhou devido à interferência do Conselho Racial. Eles não deveriam interferir. O assalto deveria acontecer rapidamente, antes que qualquer reforço pudesse interferir. É óbvio que alguém influenciou o avião que planejou o roubo e optou por interferir. Ele olhou ao redor e rastreou a série de eventos até sua origem. Seu olhar se fixou em um certo macaco sábio de batalha. Ela tem pelo branco e olhos que mudam de cor. Ela está em uma sala na capital do Império dos Sábios. Ela também está olhando de volta para ele. Seu rosto está franzido. Há uma grande distância entre eles, mas parece que eles podem se ver. Ele zombou e disse, que charlatão. Ele pode vê-la claramente. Ela só consegue sentir o olhar dele e a direção de onde ele está olhando, mas está agindo como se pudesse vê-lo. Realmente ele é o cara. Ela é e sempre foi uma charlatã. Isso é o que ele pensa dela.
O fato de ela ter se tornado filha do avião não mudou a opinião dele sobre ela. Ela murmurou para ele. Isso não acabou. Ele zombou dela. O fracasso do assalto não o afeta muito. Ele só queria aproveitar as informações que tinha, então vendeu informações sobre Hadrick para um grupo de deuses da origem. Ele deveria receber 3 níveis de recompensa por suas informações. O primeiro pagamento foi o pagamento adiantado pelas informações. A segunda é o pagamento pela validade de suas informações após sua confirmação. Ele teria recebido um terceiro pagamento maior se os deuses da origem tivessem conseguido pegar Hadrick. A perda do terceiro pagamento é ruim, mas qualquer coisa é melhor que nada. Ele está feliz por ter usado as informações que tinha. Teria doído mais se ele simplesmente assistisse uma oportunidade tão grande passar por ele sem ganhar nada com isso. Isso é simplesmente contra seus princípios. Agir com base nas informações também ajudará a Lydian. O dinheiro que ganharam com as informações será usado para pesquisar o artefato que estão fabricando. Ele poderia ter vendido a informação a um deus mundial em vez de vendê-la a um grupo de deuses da origem. Dessa forma, ele receberá um salário melhor e o deus do mundo poderá realmente conseguir sequestrar Hadrick, para que ele receba um terceiro pagamento massivo. Mas ele optou por não trazer um deus mundial porque eles são difíceis de encontrar e porque ele não quer mexer com 2 deuses mundiais ao mesmo tempo. Ele sofreu queimaduras graves na última vez que fez isso. O pior é que as repercussões ainda não acabaram. Ambos os deuses do mundo estão com raiva dele e o querem morto. Então ele escolheu se restringir a um deus mundial desta vez. Ele já está cruzando com seu ancestral ao compartilhar esta informação crítica. Ele não precisa adicionar mais ao seu prato. Ele só conseguiu garantir sua vida depois de ser usado e descartado na última vez que mexeu com 2 deuses do mundo. Não há mais necessidade de testar o destino. Além disso, seu ancestral é um novo deus mundial, ele é o alvo principal se Lydian tiver algum motivo para atacar um deus mundial. Agora que os ladrões falharam, isso significa que o ancestral Gastorix pegará Hadrick. Ele será capaz de rastrear o mundo de seu ancestral através de Hadrick se eles se unirem. Sua lei de causalidade e seus olhos podem fazer isso. Fim do capítulo. Capítulo 818 O segredo de Soverick. Ele não precisa conhecer a lei da ordem do ancestral Gastorix para encontrar as coordenadas do seu mundo. Não é como se ele pudesse pedir ao seu ancestral que lhe mostrasse sua lei. Então, de certa forma, o fracasso do assalto também é bom para ele. Salvini acha que o escolheu hoje, mas está errado. Se ela fosse algo mais do que um charlatã, saberia que não obteve nenhuma vitória sobre ele. Seu ancestral brincou com ele, mas também aprendeu a brincar com os outros e a nunca perder. É como dizem, o que não te mata, te tornará mais forte. Resumindo, a forma como as coisas aconteceram não foi tão ruim para Lydian. Ele não sente muita raiva ou ódio pelo responsável pelo fracasso do roubo. Ele olhou para ela com apatia. Não há ódio em seus olhos mascarados. Apenas a avaliação calma de um assassino olhando para um condutor morto. Ela murmurou mais palavras para ele. Ela disse, venha até mim. Precisamos conversar. Ele zumbiu e desviou o olhar dela. Ele fixou seu olhar em um local dentro do avião. Há uma rocha entre outras rochas naquele local. Seus olhos analisaram aquela rocha e adquiriram suas regiões espaciais. O espaço distorceu-se e mudou à medida que seus olhos começaram a trabalhar nas informações que adquiriram. Então ele desapareceu de onde estava na montanha. Uma pedra apareceu onde ele estava e caiu no chão do topo da montanha. É a mesma rocha que ele analisou. Enquanto isso, ele apareceu onde estava a pedra. É um local próximo a uma cidade. Esta cidade fica a milhares de quilômetros da montanha. Sua figura distorcida novamente. O espaço o envolveu e ele desapareceu. Ele reapareceu em uma casa dentro da cidade. Este é um teletransporte de curta distância diferente do primeiro. Ele não precisa de uma âncora para isso, então nada o substituiu em sua posição anterior.
Ele não tem nada a dizer a Salvini e nem se sujeitará à sua presença ou às suas palavras. Ele gostaria de matá-la agora mesmo, mas não é forte o suficiente. Ele pode se igualar a um soberano sem muito esforço. Enquanto isso, ela é filha do avião. O impulso de seu título só pode levá-la ao nível de rei da lei, no máximo. Mas o título dela tornará possível resistir a ele, apesar de ela ser várias vezes mais fraca que ele. É óbvio que ele pode matá-la facilmente. Mas ela provavelmente não lutará com ele sozinha e mesmo que lutasse, ela definitivamente não lutaria com ele de forma justa. Outros certamente interferirão na partida. Ao contrário dele, ela tem total apoio do Conselho Racial por causa de sua linhagem. Foi assim que ela ganhou o controle da defesa do avião. Ele ainda não pode lutar contra as fortalezas flutuantes, então ela está a salvo dele por enquanto. Ele retornará para encontrá-la quando puder derrubá-la com certeza. Nome: Soverik Gastorix, Legião 2. Título: Filho do avião Viruti. Corrida: Batalha Sagimanque. Linhagem: Linhagem real desconhecida. Nível de poder: Rei da lei. Físico: Corpo de leis incompleto. HP: Infinito. Energia: Infinita. Qualidade de energia: Energia de origem. Quantidade de energia: 32.425.279.817. Vitalidade: 1.900 bilhões. Resistência: 1.900 bilhões. Força: 1.900 bilhões. Agilidade: 1.900 bilhões. Percepção: 1.900 bilhões. Espírito: 1.900 bilhões. Amplificação: 100. Senso divino, grau, 10 bilhões, B. Leis: 1. Fogo, 100%. 2. Luz, 100%. 3. Terra, 100%. 4. Água, 100%. 5. Ar, 100%. 6. Escuridão, 100%. 7. Espaço, 100%. 8. Tempo, 100%. 9. Causalidade, 100%. 10. Destino, 100%. 11. Alma, 100%. 12. Abate, 100%. 13. Devorar, 100%. 14. Sangue, 100%. 15. Vida, 100%. 16. Criação, 100%. 17. Destruição, 100%. 18. Morte, 100%. 19. Relâmpago, 100%. Leis supremas. 1. Pedido, 0,003%. 2. Caos, 0,001%. 3. Olho do sábio, 0,1%. 4. Hegemonia víbora, 3%. Outros. Afinidade de mana, 100%. Afinidade lei, 50%. Afinidade elemental, grau, fogo, divino, água, divino, ar, divino, terra, divino, luz, divino, escuridão, divino, espaço, divino, tempo, divino, causalidade, divino. Estado: saudável. Ele é um rei da lei, mas não há rei da lei como ele. As pessoas não sabem o quão diferente ele é porque ignoram suas capacidades. Mas mesmo na sua ignorância, ficam impressionados e admirados pelo facto de ele se ter tornado um rei da lei em menos de 10.000 anos. Eles ficam maravilhados com o fato de ele ter compreendido uma lei completamente em menos de 10.000 anos, enquanto aqueles com linhagens, não importa quão especiais sejam, precisam de pelo menos um ciclo de origem. Aqueles com linhagem impura como seu pai Goto e aqueles sem linhagem como sua mãe Mihila precisam de 10 vezes mais. Mas ele é muito mais especial do que o gênio que pensam que ele é. Ele não completou uma lei em menos de 10.000 ciclos de origem. Ele completou 19 leis. É certo que 5 deles são da Legião -1 e de outros clones. Mas os 14 restantes são resultados apenas de seus próprios esforços. Ele e Helios tornaram-se transcendentes através da ajuda da energia vital divina e somos capazes de realizar todo o potencial de suas almas origem. Suas estatísticas individuais começaram em 1 bilhão.
Então aumentou quando eles receberam a amplificação do universo como recompensa pela compreensão das leis. Cada avanço forneceu uma autoridade de 10 e uma amplificação estatística de x10. Portanto, o avanço para o rei da lei proporcionou uma autoridade de 100 e uma amplificação estatística de x100 para cada lei que ele compreendeu. Ele compreendeu 19 leis que elevam suas estatísticas individuais para 19x100 x 1 bilhão ou 1 trilhão 900 bilhões ou 1,9x10 acento circunflexo 12. Um soberano da lei normal tem uma estatística de 1 bilhão e uma autoridade de 10.000, o que eleva seu poder para 10 elevado a 13. Sua autoridade de 100 e estatísticas elevam sua potência para 1,9x10 acento circunflexo 14. É por isso que ele tem certeza de que lutará contra um soberano até a paralisação. Eu escondi um segredo de você. Você notou a ausência da tela de estatísticas em todo o volume. Se você percebeu, agora sabe por que escondi de você. Soverik Gastorix é uma fera. Ele é o que as pessoas chamam de dragão oculto e tigre agachado. Preste atenção às leis que ele compreendeu porque há mais do que isso. Nessas leis estão alguns segredos e dicas sobre os outros clones da Legião. Fim do capítulo. Capítulo 819 É possível um olho perfeito. Se não fosse pela indefinição da lei da ordem, do caos e de algumas outras leis às quais ele não consegue ter acesso, então ele teria compreendido mais de 19 leis. A hegemonia vipera e o olho do sábio são dois de seus bens premiados. Ele o saqueou durante a competição. É uma pena e uma coisa boa que ele não tenha conseguido concluí-los. Compreender a lei suprema de um Deus mundial é conhecê-los. Mas você não pode conhecer um Deus mundial sem que eles o conheçam de volta. Afinal, conhecê-los é ter a existência deles dentro da sua existência. São as suas leis. Se você tem as leis deles em mente, então você tem em mente. O simples conhecimento de um ser supremo já é suficiente para te influenciar. Se não fosse pelo perigo de ter as primeiras sabedorias crescendo dentro dele, então ele teria adiado a conclusão da competição para ter tempo suficiente para compreender as duas leis supremas. Ele compreendeu tudo isso em tão pouco tempo por causa de seus olhos que podem ver e decifrar leis desde que ele se tornou um transcendente. Está claro agora que ele escondeu a maior parte das capacidades de seus olhos durante uma competição. Ele apenas usou seu conjunto de habilidades e sua capacidade de ver através das coisas. Mas seus olhos são capazes de muito mais. Seus olhos são muito especiais. Eles ficarão ainda melhores se ele se tornar um titã da lei com as 9 leis que seus olhos contêm. Mas isso não é bom o suficiente para ele. Por que parar em 9 leis quando ele pode fazer mais? Um conceito de 9 leis pode ser difícil para outros, mas não para ele. Ele é um rei da lei que já é capaz de construir arquitetos de origem de alto nível. Artefatos de alto nível contêm conceitos. Eles são artistas que apenas indivíduos especiais com habilidades de transmutação de energia ou controle da matriz Cal, como deuses de origem, podem construir. Ele não é nenhum dos dois, mas pode forjar conceitos e até mesmo ir além para criar um novo tipo de sistema de armas. Provavelmente teria sido difícil forjar um conceito de 9 leis, mesmo com sua habilidade extraordinária, mas a herança da criação virtual imensamente a dificuldade. Então, por que limitar-se a 9 leis quando ele pode fazer mais e quando compreendeu 18 leis? Ele certamente não pode usar todas as 18 leis, mas definitivamente pode usar mais de 9 leis, desde que consiga criar a imagem do conceito de que precisa. Felizmente ele também não está perdido nesse aspecto. Ele já tem uma imagem em mente graças à lei suprema das primeiras sabedorias. Sua habilidade divina foi criada porque ele influenciou seus olhos com a essência da origem quando era um feto. Certamente ele pode fazer melhor agora que você cresceu. Ele tem muitas vantagens à sua disposição, então não há como não tentar consertar suas falhas na esperança de alcançar a perfeição. Alguns temem se tornar titãs da lei, mas ele está ansioso por isso porque é uma oportunidade para ele criar um caminho melhor para si mesmo.
Se houver uma maneira de adquirir um olho perfeito, ele fará o possível para adquiri-lo. O primeiro sábio afirmou que isso não existe, mas isso não é suficiente para desencorajar Soverik. Se o primeiro sábio pode estar errado sobre ele uma vez, então o primeiro sábio pode estar errado novamente. Ponto de vista de Salvini. Ela balançou a cabeça quando Soverik não apareceu ao lado dela. Ela sabe que ele pode ir até ela, assim como sabe que ele estava em algum lugar distante naquela direção. Ela queria falar com ele. Há algumas coisas que eles precisam discutir e discutir. Infelizmente para ela, Soverik não está disposto a falar com ela. Ela consegue entender porque ele é assim, mas isso não torna a situação dela menos precária. Ela olhou para seu futuro novamente. Sua visão do mundo mudou. Várias versões do momento seguinte apareceram em sua visão. Eles são como sobreposições do presente. Ela pode ver múltiplas realidades futuras sobrepostas umas às outras. Ela levou sua visão ainda mais longe para mostrar eventos que provavelmente ocorrerão em um futuro mais distante. As imagens à sua vista aumentavam exponencialmente quanto mais ela avançava. Sua cabeça começou a doer e sua mente ficou tensa. Sua visão começou a se estreitar à medida que se desgastava e escurecia nas bordas. As imagens ficaram borradas e indistinguíveis. Mas ela não parou. Ela continuou a pressionar por mais. As imagens ficaram mais desfocadas, embora tenham diminuído em quantidade. A única coisa reconhecível neles é uma pessoa com uma capa preta com capuz. A redução das imagens continuou até que ela só viu escuridão. Ela viu essa pessoa antes que sua visão desaparecesse completamente. Sua habilidade divina não falhou com ela. Simplesmente deixou de existir naquele momento. Ela fechou os olhos para interromper a visão e relaxar a mente. Parece que ainda vou morrer. Ela ainda não sabe como morre. Ainda está muito longe no futuro, por isso é incerto. O que ela consegue ver dessa incerteza é, na melhor das hipóteses, confuso. Mas ela sabe que vai morrer e que isso tem algo a ver com Soverik. Ela não sabe se é Soverik com certeza, mas há certas dicas que apontam para isso. A dica mais importante é que sua visão futura mostrou escuridão pela primeira vez quando o sábio fez o acordo com Soverik. Soverik fez seu juramento e uma escuridão que seus olhos não conseguem penetrar apareceu em seu futuro. Foi nesse momento que ela soube que iria morrer. Então a morte dela tem algo a ver com ele. Não pode ser uma coincidência totalmente não relacionada. Ela contou ao primeiras informações sobre a premonição de sua morte quando ela apareceu. Seu ancestral era muito quieto. Então ele contou a ela sobre seu encontro com Soverik. Ela ficou chocada por ele ainda estar vivo e por ter sido a razão pela qual ela perdeu o título por alguns momentos. Mas ela ficou mais chocada quanto mais ouvia falar dele. S.N. É possível um olho perfeito. Se você acha que sim, qual é a sua ideia de um olho perfeito? Eu quero saber. Fim do capítulo. Capítulo 820 Uma chance de sobrevivência. Aparentemente, Soverik faz parte de algum tipo de abominação e pode não ser um macaco sábio de batalha, apesar de parecer um. A princípio, o primeiro sábio pensou que se tratava de uma tentativa de infiltração no plano por parte de alguma entidade desconhecida. Se não fosse pelo fato de Soverik ser filho do avião, o primeiro sábio teria feito de tudo para eliminá-lo. O fato de Soverik ter provado ser filho do avião garantiu ao sábio que ele nasceu no avião e foi reconhecido pela vontade do avião. A confiança da consciência coletiva do plano em Soverik reduziu as suspeitas do primeiro sábio em relação a ele. Ela pediu ao primeiro sábio para matar Soverik, mas o sábio disse, não posso fazer isso e não quero. Ele é um sábio do plano. Não posso sair por aí matando sábios por causa de uma diferença de opinião e quero ver se você sobreviverá a isso. Ele disse que eu deveria permitir que isso acontecesse para provar que fiz a escolha certa escolhendo você em vez dele. Esse é um pedido razoável. Você tem que provar a mim que fiz a escolha certa e você tem que fazer isso sozinho, sem minha ajuda.
O primeiro sábio criou um problema para ela e decidiu deixá-la lidar com isso. Ela tem que admitir que queria o título quando Soverik o conseguiu. Ela achava que ele era indigno. Ela achava que era uma mancha alguém que não fosse da linhagem do sábio se tornar filho do avião. Era para ser a linhagem do sábio que deveria ser selecionada para proteger o avião. Qualquer outra pessoa não é digna dessa responsabilidade e da honra que a acompanha. Então a opinião dela mudou quando ele derrotou ela e seus irmãos. Os feitos que conquistaram depois disso reforçaram o fato de que Soverik merecia. Ele merecia mais do que ela simplesmente porque merecia enquanto ela não podia. Então ela não estava pensando em tirar isso dele e nem sabia que as primeiras ciências estavam pensando em fazer isso. Na verdade, ela gostou muito de Soverik e ainda gosta. Ela gostaria de ter um relacionamento com ele, mas ele não quer mais nada do que matá-la agora. Isso é mal. Ela murmurou. Eu só quero me explicar para ele. Ele deveria pelo menos ouvir meu próprio lado da história. Ela não pode ser culpada por sua ocorrência em relação a ela. Deve parecer que ela participou de sua traição e da mancha de seu nome depois que ele morreu. Mas isso é apenas parcialmente verdade. Foi até o quarto e último desafio da competição que ela teve certeza do que aconteceria com ele. Mas ela tinha alguma ideia antes disso. As coisas já eram tarde para Soverik desde o momento em que decidiu participar da competição. A primeira informação teve seus dentes cravados nele. Ele não poderia mais escapar. Nada poderia ser feito para mudar isso e mesmo que pudesse ser feito, ela não poderia trair sua linhagem. Ela não pode fazer isso por ele de nenhuma maneira. Não vale a pena traçar o ancestral de sua linhagem por ele. Então ela aproveitou a situação. Ela pediu a Soverik para usar seu título para matá-la durante o segundo desafio, quando ela desistiu do título de último homem em pé para ele. Ela o ajudou a evitar uma briga com seu irmão Salvos. Ela o ajudou a lutar contra Lady Amari. Ela fez sua parte em distraí-lo e foi recompensada por isso. Soverik morreu e ela se tornou filha do avião. Não foi fácil para ela. Ela teve que assistir aquele de quem ela cuidava morrer, sabendo que ele morreria. Mas em vez de ajudá-lo, ela aproveitou a morte dele. Foi doloroso fazer isso, mas ela fez isso mesmo assim porque seu ancestral queria. Ela tinha dúvidas sobre isso, mas essas dúvidas desapareceram quando ela despertou a memória da promessa de seu ancestral. O conhecimento das boas intenções de seu ancestral em relação ao plano fortaleceu sua determinação. Se seu ancestral pudesse sacrificar seus amigos, sua vida amorosa e sua paz pelo bem dos macacos sábios de batalha, ela também deveria ser capaz de sacrificar um amor que tem baixa probabilidade de ser realizado. Isso seria o fim de tudo. Infelizmente, isso a levou a esse problema. Soverik quer matá-la agora e não quer ouvir o lado dela da história. Ela não sabe se isso acontecerá se Soverik souber o quão difícil foi para ela, mas ela tem que tentar de tudo diante da morte. O fator mais desagradável do problema em que ela se meteu é que Soverik não pode perder. Os dois deveriam estar atrás da vida um do outro, mas ela não pode matá-lo. Um deus mundial já deu uma chance justa e ainda assim falhou. O que ela pode fazer então? Matar alguém que está atrás de sua vida é a melhor solução para se livrar totalmente desse problema, mas matar Soverik não é uma solução de forma alguma. Ela tem que encontrar uma maneira de convencê-lo ou fazê-lo mudar de ideia. Foi por isso que ela tentou falar com ele hoje. A alternativa é tornar-se imortal. Mas será que Soverik esperará que ela se torne um deus da origem antes de matá-la? A escuridão em sua visão futura indica que ele não vai esperar. Ela está em uma situação muito complicada e tudo porque seu ancestral decidiu substituir Soverik. Pelo menos hoje correu bem. Ela disse para se encorajar. Foi ela quem planejou que as fortalezas voadoras interferiram no assalto anterior. Ela tem visto as pessoas relacionadas a Soverik desde que ainda não consegue vê-lo. Então ela descobriu que algo ruim aconteceria com Hadrik e isso beneficiaria Soverik de alguma forma. Então ela decidiu sabotar o assalto.
Agora, um Deus mundial deverá um favor pela ajuda que ela prestou num momento crítico de necessidade. Fim do capítulo.